Origem do ódio aos judeus. Vou responder esta pergunta. Por qual motivo os nazistas queriam exterminar os judeus? Bom, aconteceu o seguinte. Quando houve a Revolução Soviética, mais de 80% dos líderes do movimento comunista eram de origem judaica, mas eles se enquadram precisamente na definição que Jesus Cristo deu da sinagoga de Satanás, que diz que são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Quer dizer, em que sentido você poderia dizer que esses indivíduos eram judeus, se primeiro eram ateus, e segundo promoviam a perseguição direta aos judeus religiosos? Mantinham sob controle estrito a sinagoga, e os judeus foram para a cadeia um montão de vezes. Mas ao mesmo tempo, o pessoal no Ocidente não tinha muita informação do que se passava na União Soviética. A constatação desse fato, do predomínio estatístico de pessoas de origem judaica dentro da liderança comunista, vindo junto com a divulgação do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, isso criou uma onda anti-judaica monstruosa na Europa, e foi preciso passar muitas décadas para que a coisa realmente se esclarecesse. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna, proposital do judaísmo, tal como é descrita pelo rabino Marvin Entleman no livro To Eliminate the Opiate, um livro muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Concílio Vaticano II, o modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor, no começo do século XIX. Então, à medida mesmo que os judeus adquiriram um novo estatuto social, podendo participar de parlamento, essa coisa toda, já veio por trás um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião e colocá-lo inteiramente a serviço de um movimento político. Então, daí pra gente cabe a pergunta: o que é um judeu? Em que medida Trotsky é um judeu? É porque nasceu lá, mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica, com a cultura judaica, nada. Mas, ao mesmo tempo, tem um bando de judeus religioso idiota que passa a mão na cabeça desses camaradas, porque afinal de contas é patrício. Então eles jogavam com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na Igreja Católica. O sujeito entra dentro da Igreja Católica para bagunçar com tudo, mas ao mesmo tempo ele desfruta dos benefícios públicos de ser um católico, de ser um cardeal, uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu dentro do judaísmo. Então, esta elite intelectual revolucionária de origem judaica, ela fez o que achou que devia fazer, e quem pagou o pato? Pagou o pato foram os outros judeus. Inclusive, dentro da própria União Soviética, a elite mesmo de revolucionários judeus acabou sendo toda destruída. Porque a força do movimento revolucionário é tal que quando entra em ação os seus agentes individuais não interessam mais. Então você vê, aqueles judeus que fugiram da Alemanha durante o nazismo, eles não tinham a menor ideia do que estava se passando na União Soviética. Eles achavam que na União Soviética eles desfrutariam de uma condição melhor. Porque havia uma lei que proibia o antissemitismo lá, mas lei na União Soviética não significa nada. Então eles fugiram para a Rússia, e o que Stalin fazia? Os devolvia para o Hitler. Isso está abundantemente documentado. Então você vê que dentro da própria comunidade judaica, os camaradas não tinham ideia exatamente do que estava acontecendo. Também não tinham esse conceito do que é o revolucionário judeu. O revolucionário judeu é um fenômeno que só pode ser estudado mediante uma ciência que não existe. Que eu já propus essa ciência e ninguém levou adiante, que é do ateísmo comparado. Ateísmo não é a mesma coisa. Ateísmo militante não é a mesma coisa em tudo quanto é lado. Quando o sujeito se torna um ateu, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada, e ele vai ser ateístico naqueles pontos. O ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então você tem diferentes formas de ateísmo. Você vê, por exemplo, dentro do meio católico existe a ênfase muito grande na pureza de condutas, sobretudo a pureza da conduta sexual. A primeira coisa que o novo ateísta faz é aderir ao sexo livre. Isso é a primeira coisa. Do mesmo modo, no judaísmo, a ênfase é, sobretudo, colocada na lei, na ordem divina. Então, o judeu que se torna um ateu, que se torna um inimigo da sua religião, ele é o inimigo da ordem. Então ele, por excelência, é um revolucionário. Então, o criador de uma nova ordem. Você vê que toda a problemática do ateísmo judaico é essa. Então essas pessoas são excepcionalmente perigosas. Perigosas, sobretudo, para a própria comunidade judaica. Por quê? Por causa da relação ambígua. Por exemplo, na União Soviética você tem a seção judaica do Partido Comunista.
A seção judaica era constituída de pessoas que se originavam de origem judaica e que, com as ligações de parentesco e de língua, podiam entrar e então facilmente se infiltrar nas sinagogas, espioná-las e mantê-las sob controle. Isso aí está contado na biografia do Rabino Mendel Schneerson. Agora, quem está de fora não está sabendo dessas sutilezas. Então vão dizer: olha, quem fez a Revolução Comunista foram os judeus. Pronto, criou uma onda de ódio contra os judeus. Então pagaram pelos dois lados, levaram pancada dos dois lados. Tudo vem da ambiguidade da palavra judeu. Rabino Schneerson era um judeu. Trotsky era um judeu também, mas não no mesmo sentido. Trotsky era um judeu no sentido exatamente do que o Cristo dava à sinagoga de Satanás. Eu sei que diz que é judeu, mas não é. Quer dizer, ele é judeu quando lhe interessa. Quando lhe interessa para ele se esconder atrás da comunidade, ao mesmo tempo que a está usando como bucha de canhão. Você vê que nos movimentos de massa e na escala de opinião pública, essas distinções passam totalmente despercebidas. Quer dizer, você precisa de o objeto de ódio, o objeto de temor. E quem vai ser? Vai ser uma figura estereotípica, criada com 2 ou 3 traços, como se fosse um tipo ideal. Então, o judeu vira um tipo ideal que é o sujeito. Então, ele é banqueiro, e ao mesmo tempo ele é comunista. Bom, claro que havia de fato uma ligação entre banqueiros e comunistas, mas vai dizer, em que sentido os Rothschilds são judeus? Mas já não são há muito tempo. Quer dizer, eles são uma força autônoma, que financia quem lhes interessa. E se no meio disso for morrer metade da comunidade, não tem problema, porque eles não têm nada a ver com isso. Quando você via que havia, por exemplo, banqueiros judeus como Jacob Schiff, financiando a Revolução Comunista, você pensava então, tem uma conspiração de banqueiros e comunistas judeus, e isso vira a imagem do judeu. Agora, se no meio disso a comunidade judaica está indo para a cadeia, se não a comunidade está sendo fechada e coisa e tal, aparece na verdade como se fosse um detalhe irrelevante, quando na verdade está aí todo o segredo da história. Porque justamente esta decomposição premeditada do judaísmo que já havia fazia 100 anos, ela pegou uma massa enorme de judeus e transformou em revolucionários. Nunca foram a maioria, mas estavam em número suficiente para, perante os olhos do observador leigo, representar o tipo ideal do judeu. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Esse texto foi tirado de uma das aulas do filósofo Olavo de Carvalho.